Olá, professor, né? Olá para quem também estiver assistindo no YouTube. Meu nome é João Pedro Pinheiro da Silva, né? E minha dupla é o Vitor Thiago de Souza Gebe. E hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos apresentar sobre o nosso trabalho de microbiologia, né? Nós falando um pouco sobre a virologia clínica, né? Mais especificamente nós vamos falar sobre o vírus da hepatite C. Esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje no nosso trabalho, né, onde nós vamos falar um pouco inicialmente sobre os aspectos gerais, né, do que seria a hepatite C, mas posteriormente nós vamos entrar, né, do vírus em si. Vamos falar também sobre as manifestações clínicas proporcionadas por esse vírus. Vamos falar sobre as formas de transmissão e de prevenção, né, a patogênese, né, o diagnóstico e o tratamento. Tá bom. Falando agora um pouquinho da hepatite. O que é a hepatite? Ela é uma doença transmissível que é causada pelo vírus C, que é o HCV, e no caso dessa doença, e caso essa doença ela não seja detectada, ela pode evoluir para uma série de complicações, como por exemplo a cirrose, o câncer de fígado e no pior dos casos ela pode levar o paciente à morte. Bom, agora falando sobre o vírus em si, né? O vírus da hepatite C ele também pode ser chamado, como o Vitor falou, de HCV, né? Mas isso está diretamente relacionado à sua sigla em inglês, né? Mas o que é mais importante saber é que ele pertence ao gênero Hepacivírus, né? Ele vai também entrar na família Flaviviridae, né? Vai ser um vírus de RNA, né? Que vai possuir uma fita simples, né? E a sua polaridade positiva. É muito importante saber também que o que seria essa polaridade positiva, né? Essa polaridade positiva ela vai estar diretamente relacionada ao seu RNA genômico, né, que ele vai estar do mesmo sentido que o RNA mensageiro. E isso vai ser muito importante porque à medida que ele vai infectar a célula, né, ele imediatamente vai possuir a capacidade de ser traduzido. E isso é muito importante porque a partir daí ele vai possuir a capacidade de produzir diversas outras estruturas virais, né, e consequentemente produzir diversos vírus dentro da célula hospedeira. É muito importante falar também que os vírus que estão relacionados ao gênero Hepacivírus, né, eles, é, eles são vírus que são diretamente relacionados aos vírus de RNA, né, como eu já falei, possuem a sua fita simples, como eu também já citei, a sua polaridade positiva. Mas é importante saber que os hepacivírus da espécie C, né, que é o próprio vírus da hepatite C, está diretamente relacionado aos seres humanos, provocando não só a doença, né, que é a hepatite C, mas também causando uma manifestação clínica muito característica, que é a hepatocarcinoma, né, que é também conhecida como carcinoma hepatocelular, né, que eu vou falar mais um pouco à frente, que é relacionado às manifestações clínicas. Mas muito importante saber também é que esses vírus que estão relacionados ao gênero hepacivírus, né, eles são vírus envelopados, né, como vocês podem ver aí na imagem, né, e eles também possuem a sua geometria, no caso da sua parte interna, né, que é o seu capsídeo, né, em uma forma esférica, mas também é uma forma icosaédrica, né? Que lembrando, icosaedro, né, é um poliedro que possui diversas faces triangulares, né? E essas faces vão poder ser muito bem percebidas no capsídeo desse vírus, que vai estar envolvendo o genoma, né, que como eu já falei, é um genoma linear, né, mas outra característica muito importante de saber sobre esse genoma é que ele não vai ser segmentado. É importante se falar também sobre o ciclo de vida desses vírus do gênero passivírus, né, que entra, né, no caso, o vírus da hepatite C, que é muito importante se falar que eles vão se ligar diretamente, né, aos receptores das células da célula viral, né, juntamente que eles vão se ligar com as proteínas que eles apresentam, né, que são as proteínas E, né, e nós vamos ter essa certa ligação, né, que esses receptores vão estar diretamente relacionados ao processo, né, de endocitose, e eles vão atuar diretamente por conta de uma proteína que é denominada de clatrina, que essa proteína ela vai estar associada ao processo de fagocitose. Por isso o vírus, quando ele reage com esses receptores, né, ele vai diretamente para o interior da célula e, consequentemente, pela a sua polaridade positiva, vai possuir a capacidade de traduzir o seu RNA
e, consequentemente, produzir diversas estruturas virais. Falando agora sobre as manifestações clínicas, né? O vírus da hepatite C ele pode provocar dois tipos de manifestações, né? Nós temos as manifestações hepáticas, né, que são as mais comuns, mas também nós temos as manifestações extrahepáticas, que acontecem ali cerca de 2/3 dos pacientes, né? Mas as principais são as hepáticas. Agora falando um pouco sobre as hepáticas, né, nós temos a cirrose, né, que a cirrose ela é uma das principais manifestações clínicas advindas, né, desse vírus da hepatite C, né, que ela nada mais é do que um desfecho de diversas lesões que são provocadas nas células hepáticas do fígado, né? E conforme essas células elas vão sendo lesionadas, eu vou ter o surgimento de várias cicatrizes, né? E essas cicatrizes elas vão fazer com que as diversas funções do fígado, né, das células hepáticas, elas sejam perdidas, né? E isso pode levar até mesmo à falência do órgão, né? A falência do fígado. Outra coisa muito importante se falar também da cirrose, né, é que ela vai ser considerada, né, uma reação de diversas inflamações, né, e diversas agressões proporcionadas do fígado por esse vírus, né, o vírus da hepatite C. E por isso nós podemos falar também que esse vírus ele é capaz de fazer a transformação do tecido hepático, né? Onde ele vai se transformar em um tecido mais fibroso. E isso é muito significativo porque esse tecido fibroso vai fazer com que o fígado, né, ele perca algumas de suas funções principais, como, por exemplo, o metabolismo de nutrientes, né, e de medicamentos, que é uma das principais funções que são perdidas. Temos também a perda da função de fabricação de proteínas e, além disso, a perda da produção da bile, né, que ela atua principalmente no nosso sistema digestório, né, no processo, né, de digestão dos nossos alimentos, onde ela vai fazer principalmente a emulsificação das gorduras. Seguindo, nós podemos falar do hepatocarcinoma, né, que também pode ser chamado carcinoma hepatocelular, né, CHC, né, ou mesmo o câncer de fígado, né, que ele vai, como ele é uma manifestação clínica hepática, muitas vezes ele é caracterizado porque ele vai surgir nos pacientes de uma forma sutil e muitas vezes imperceptível, né? E essa característica de ser imperceptível vai causar diversos problemas, porque as principais consequências que vêm junto com ele, muitas vezes não são percebidas no momento inicial, né? Que o paciente adquire esse hepatocarcinoma, né? E entre as principais sintomas que podem vir diretamente com essa manifestação clínica, nós podemos citar a sensibilidade abdominal, né, o crescimento do abdômen. Podemos citar também o emagrecimento excessivo do paciente, que nós não vamos ter explicação, né? E além disso, nós vamos ter questões de sangramento e também a icterícia, né? Que é o caso da tonalidade amarelada tanto da pele quanto do olho do paciente, né? Agora, seguindo com relação às manifestações extrahepáticas, né, nós podemos citar os eventos cardiovasculares, que são mais comuns em pessoas idosas, né, por eles apresentarem tanto a hipertensão como o diabetes, né, onde nós vamos ter a desregulação da distribuição sanguínea, né, pelo organismo, né, como também nós vamos ter o desbalanceamento dos batimentos cardíacos. Podemos citar também o espaçamento, né, e a criação de placas nas chamadas carótidas, que são os vasos sanguíneos que fazem a irrigação do nosso cérebro, né, que muitas vezes, por esse motivo, pode provocar o que nós conhecemos como os acidentes vasculares cerebrais, né? E também nós podemos citar o diabetes mellitus tipo 2, né, que é o segundo mais característico, né, manifestação clínica extrahepática, que vai estar diretamente relacionada à elevação da quantidade de açúcar na nossa corrente sanguínea, né? Pelo fato de que o diabetes mellitus ele vai fazer com que o nosso organismo ele seja resistente à insulina. E tendo isso em vista, a insulina é muito importante porque ela vai fazer com que a célula ela tenha a capacidade de colocar para dentro dela
a quantidade de açúcar que está elevada no nosso organismo. Só que sem essa insulina, a célula ela não vai ligar para esse açúcar, né? E isso vai fazer com que eu tenha elevadas quantidades de açúcar no sangue, né? E isso pode provocar, por exemplo, a, a micção constante, né, com a grande liberação de açúcar, principalmente junto com a ureia. Temos também o cansaço, né, e junto a esse cansaço eu tenho a visão turva. Né? Além disso, nós podemos citar também com relação a extrahepáticas, né, cialoadenite, né, e o líquido em pleno. Bem, agora falando um pouco sobre as formas de transmissão, né, nós podemos citar as principais, né? Nós podemos citar o contato com o sangue contaminado, né, pelo compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos, tendo em vista que esses objetos cortantes eles entram em contato com o sangue das pessoas que estão contaminadas e, consequentemente, né, se não higienizadas de forma correta, eles podem contaminar outros indivíduos. Podemos citar também a reutilização e a falha na esterilização de equipamentos médicos, né, que principalmente nós podemos citar os bisturis, né, que são muito utilizados nos casos de cirurgias, né, que vão entrar em contato com o sangue dos pacientes que são no processo cirúrgico e, consequentemente, se esses pacientes possuírem, né, a hepatite C, né, juntamente com o vírus, né, esse vírus ele pode entrar em contato, né, e se aderir aos equipamentos médicos, podendo, né, contaminar outros pacientes. Temos também a falha de esterilização de equipamentos de manicure, né, tendo em vista que tanto as tesouras, né, como os alicates podem entrar em contato com essa partezinha aqui que nós temos na lateral do dedo, né, que é tipo uma projeção da pele, que se retirada de forma incorreta pode gerar, né, uma certa produção de sangue. E se entrar em contato com esses materiais, né, que são muito utilizados, né, para cortar a unha, né, para cortar essas regiões, né, isso pode fazer com que eu tenha a viabilização da transmissão do vírus, principalmente entre as mulheres, né, que são as principais frequentadoras desses locais. É muito importante se falar também que nós temos a reutilização do material para realização de tatuagens, né, lembrando que existem as máquinas de tatuagem que possuem na sua extremidade uma agulha, né, que é utilizada para fixação da tinta na pele, e muitas vezes essa agulha acaba perfurando a pele, fazendo com que eu tenha um certo pequeno sangramento, né, e obviamente se essa agulha não for esterilizada de forma correta, eu tenho a transmissão do vírus, caso a pessoa esteja infectada, óbvio, né, para outra pessoa, né, que obviamente poderia utilizar novamente essa máquina, né, para fazer outras tatuagens. Além disso, nós também temos os procedimentos invasivos sem o devido cuidado, né, que é o caso dos hemogramas, das cirurgias e das transfusões, que eu volto lá a dizer, onde eu citei sobre a esterilização de equipamentos médicos, né, que eu cito novamente o bisturi, que é muito utilizado nas cirurgias, né, e isso pode viabilizar diretamente a transmissão do vírus entre os pacientes das áreas hospitalares, né, tendo em vista que esses pacientes eles possuem, né, a sua imunidade muito baixa. Agora, como forma de prevenção, né, que também está relacionada às formas de transmissão, nós podemos citar, né, que não existe, né, uma vacina que vai combater diretamente o vírus da hepatite C, né, e nem a própria doença, mas existem procedimentos que podem ser utilizados para prevenir a transmissão do vírus, né. Onde nós podemos citar o não compartilhamento de objetos que possam, né, ter entrado em contato com o sangue, né, como por exemplo, né, principalmente entre os familiares, né, onde nós temos o compartilhamento de roupas, né, de toalhas, né, de muitos objetos que podem ser utilizados, né, principalmente para cortar a unha, como as tesouras, né, os alicates, né, o próprio cortar a unha, né, que muitas vezes pode estar em contato com o sangue desses outros familiares, e caso um deles, né, tenha essa doença, né, que é a hepatite C, né, ele pode transmitir o vírus. Além disso, podemos também a prevenção, né, como prevenção, usar preservativos nas relações sexuais, tendo em vista que tanto o aparelho reprodutor masculino como o aparelho reprodutor feminino, muitas vezes eles podem apresentar regiões lesionadas, né, e essas lesões podem apresentar uma certa quantidade de sangue, né? E muitas vezes nas relações sexuais os parceiros eles podem estar em contato com esse sangue e consequentemente ser transmitido, né, o vírus por esses fluidos, né, corporais. E isso, né, é por isso que se recomenda a adequada utilização dos preservativos durante esse momento, né.
Temos também o não compartilhar, né, qualquer objeto que pode ser utilizado para o uso de medicamentos, né, onde nós podemos citar também diversas agulhas que podem ser utilizadas para a injeção, né, de medicamentos líquidos, né, e obviamente esses utensílios eles vão entrar em contato com o sangue do paciente, né, e se não esterilizado de forma correta, ele pode fazer com que outros pacientes, né, tenham o contato com o vírus, por isso que não é recomendada, né, o compartilhamento desses objetos, né, e além disso, é muito recomendado que as mulheres grávidas, né, precisam fazer, né, principalmente no período pré-natal, exames que detectem tanto a hepatite B como a hepatite C, e além disso, o HIV e a sífilis, né, tendo em vista que é muito importante reconhecer essas doenças, né, logo de início, para que se tenha um tratamento adequado, para que não ocorra, né, o agravamento dos diversos problemas, como é o caso tanto da cirrose, como eu já citei, quanto da hepatocarcinoma. Tá bom. Falando agora um pouquinho sobre a patogênese da hepatite C, antes de falar um pouquinho dos sintomas, eu preciso explicar eu preciso explicar que a apresentação dos sintomas da hepatite C ela é rara. Cerca de 80% dos pacientes que estão infectados, eles não apresentam sintomas. Por isso que é importantíssimo a testagem da população, que se realize o teste, né? E agora falando um pouquinho sobre os sintomas em si, nos casos em que há manifestação, os sintomas da hepatite C, eles podem causar no nosso organismo febre, fraqueza, mal-estar, dor abdominal, enjoos, náuseas, vômitos e também tem a perda do apetite, tem a urina que ela pode apresentar uma cor escura, como se fosse uma cor de café, por exemplo, e o paciente ele também pode apresentar icterícias, fezes esbranquiçadas e pode ocorrer também o sangramento ou no estômago ou no esôfago. E sobre o diagnóstico da hepatite C, ele geralmente se dá pela realização de testes rápidos, que é para a detecção desse vírus ou através da doação de sangue. E assim, como cerca de 80% dos casos da hepatite eles são assintomáticos, a realização desses exames é extremamente importante para o diagnóstico, para que se possa iniciar o tratamento e se possa ter a cura dessa doença. Sobre o tratamento, apesar desse vírus ele não ter uma vacina ainda para ele tem tratamento e esse tratamento ele pode levar à cura em cerca de 95% dos casos, ele pode levar à cura. Esse tratamento ele é ofertado gratuitamente pelo SUS e ele possibilita a cura dessa doença, ou seja, é isso. E esse tratamento, ele além de perdão, esse tratamento ele é composto por dois medicamentos, que são dois antivirais, é o Sovaldi e a ribavirilina. Esse tratamento ele pode durar aí de 8 a 12 semanas e ele pode se estender também até 24 semanas. Bom, né, e é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho. Né, espero que vocês tenham gostado. Né? Tchau, obrigado.